Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui em um formato um pouco diferente hoje para vocês, para a gente poder conversar sobre esse início dessa nova fase do Vasco. Eu sei que já começou tudo isso no ano passado, esse processo de SAF que já está chegando aí no 8º mês e que a formação desse elenco também a gente já está passando aí, chegando, né, ao 4º mês. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre expectativas, sobre o que a gente espera para essa temporada, sobre o que esse time pode entregar, sobre o que esse time já apresentou. Eu acho que para a gente começar a falar, eu queria começar pontuando sobre as coisas da SAF, né? Eu acho que é um momento diferente que a gente está vivendo. Pela primeira vez na nossa história, o Vasco teve um investimento muito alto, um investimento que surpreende a muita gente, né? Porque são 100 milhões de reais, foi a formação de um time inteiro, né? Foram 24 dispensas e 14 contratações até aqui. Existe a expectativa de mais contratações ainda, mas até agora foram feitos apenas 2 aportes que totalizam, na verdade, um dos aportes em contrato, né? Porque teve antecipação lá do início do ano de 70 milhões e depois 120 milhões. O próximo aporte deve ser feito em agosto ou setembro. Então a gente tem esse início de processo da SAF, que a gente já acompanha essa reestruturação do Vasco. A gente vê já um Vasco com algumas melhorias no CT, a gente vê um Vasco brigando pelo Maracanã, salário em dia, FGTS em dia, bonificação para funcionário, essas coisas básicas que no Vasco a gente já ouviu história do Edmundo, que jogava aqui nos anos 90 e não recebia salário em dia. Então acho que são algumas mudanças sistêmicas no Vasco e que começam a acontecer, e eu acho que essas coisas são muito importantes também para a fluidez do futebol, né? O Vasco então estreia agora no Campeonato Brasileiro. A promessa da SAF, da 777, era sempre de que o start seria a partir de abril, que o Carioca seria uma preparação para a gente chegar preparado para o Brasileiro e alçar voos maiores no início desse projeto, né? Eu acho que é a formação de um elenco ainda pensando a longo prazo. O Vasco trouxe alguns jogadores jovens, alguns jogadores de bom investimento, né? Se a gente for ver o auge dos jogadores de futebol hoje em dia, a maturidade, a gente pode dizer assim, né? Ela começa ali nos 25, 24 anos, então o Vasco trouxe o Puma, trouxe o Léo, trouxe os 2 goleiros, o Ivan e o Léo Jardim também, trouxe o Pedro Raul. Então são alguns jogadores ali que se encaixam nessa idade aí, que tende a entregar o seu máximo potencial, ou desenvolver, né? Desenvolver e chegar nesse máximo de potencial. Foram algumas das contratações que o Vasco fez, mas também pensando a longo prazo, né? Eu acho que jogadores de 25, 26 anos são jogadores que podem entregar ainda pelo menos mais uns 4, 5 anos e que não tem mais tanto mercado lá fora. Então é um investimento que o Vasco pensa também nessa formulação do elenco a longo prazo. Mas o Vasco também trouxe jogadores pensando em investimento, né? A gente teve o Orediano, o Piton, foram algumas compras aí do Vasco pensando nesse futuro também do clube. São jogadores que vão entregar tecnicamente já, assim como o Piton é titular, já tem entregue, o Orediano agora ganhando essa condição física, então tende a entregar também. Então são jogadores que entregam nesse sentido também, né? Pensando nesse momento atual, pensando no presente e também pensando em investimentos a longo prazo, né? O Orediano e o Piton são jogadores de 22 anos, então eu acho que foi uma boa escolha do scout do Vasco, né? E falando agora da formação do elenco, então, que começou muito bem essa temporada, né? O Vasco começou ali naquele primeiro jogo contra o River Plate, a gente ainda tinha uma base da Série B que jogou o ano passado, muitos jovens ainda, muitos jogadores da própria base do Vasco, mas que ao longo do tempo, com a chegada de outros jogadores, foi melhorando, foi crescendo o nível. Ali contra o Resende, talvez a gente tenha visto o Vasco atingir o seu nível máximo, claro, contra um adversário muito, muito frágil, né? Mas a gente viu o Vasco jogando um bom futebol.
A gente viu o Vasco jogando muito bem contra o Fluminense, também apesar da derrota, jogando muito bem contra o Botafogo, apesar das circunstâncias ali das expulsões, fazendo 3 bons jogos contra o Flamengo, talvez o segundo tenha sido um pouco mais abaixo, né? Mas foi um 3-2, né? O Vasco competindo com times muito mais fortes, né? O Fluminense aí pinta como um dos favoritos da Libertadores, o Flamengo tem o melhor elenco do país, então a gente viu um Vasco que é capaz de competir. Então eu acredito que a formação desse elenco, apesar de existir uma preocupação da nossa torcida, eu acho que é uma preocupação um pouco exagerada, assim, em função dessas últimas rodadas, principalmente do jogo contra o ABC, que a própria diretoria, o próprio Barbieri, em entrevista hoje mesmo, reconheceu que foi um desvio de percurso, digamos assim, né, que não é o que se espera do Vasco e o que esse elenco pode entregar e o que a gente já viu ele entregar, né? Mas apesar disso, desse jogo, aquele jogo contra o Bangu também, né, foi um jogo um pouco abaixo, e esse contra o Atlético agora também foram alguns jogos um pouco abaixo, mas a gente viu um Vasco já jogando um bom futebol apesar desses últimos jogos, né? Eu acho que o desgaste também desse novo sistema de jogo do Barbieri, a entrada do Capasso que não estava muito bem entrosado com o elenco pesou também, a entrada do Andrei que também não estava muito adaptado ao esquema, eu acho que pesou, mas são jogadores de qualidade que tendem a agregar ainda mais no Campeonato Brasileiro agora que está para começar. Então eu acho que é um elenco bom, sim. Se a gente for comparar com muito elenco da Série A, eu diria que o Vasco tem um dos 10 melhores elencos aí do Brasil. A gente fala de Atlético Paranaense, por exemplo, que tem um bom elenco, a gente tem um Fernandinho ali, que é um jogador um pouco diferente, tem um Pedro Henrique, que é um bom zagueiro, mas a gente tem o Léo, que é um bom zagueiro também, tem um Bento, que é um bom goleiro, eu acredito de verdade que nós temos 2 bons goleiros hoje. No ataque, o atacante deles é o Pablo hoje, para vocês terem uma noção. O Pablo é titular no lugar do Vitor Roque, que mesmo se o Vitor Roque fosse o titular, seria um jogador da base. Então a gente tem um Pedro Raul, que é o atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e que já se mostrou ser importante para esse esquema que o Barbieri tem montado. Eu acho que foi um jogador que foi cancelado, né, que foi atacado pela torcida em função dos pênaltis perdidos, né? Mas é um atacante que já mostrou ser importante para o esquema de jogo que o Barbieri tem pensado, para o padrão de jogo que ele tem estabelecido, e um jogador que sabe fazer gol, né? Apesar de perder muitos gols, é um cara que cria muitas oportunidades também, diferente do que o Vasco tinha no passado, por exemplo. A gente pode dizer que o Raniel não perdia pênalti, que o Raniel era mais decisivo em alguns momentos, eu discordo, mas muita gente diz isso, mas o Pedro Raul cria muito mais oportunidades que o Raniel, por exemplo. A gente tem um Alex Teixeira que está jogando, começando a crescer na temporada, eu acho que vai ser um jogador muito importante. A gente tem no banco hoje uma peça como o Orediano, a gente tem o Jair no time titular, o Andrei, e temos 2 bons laterais, né? Além de uma zaga muito firme. Eu acho que o Capasso pela primeira vez teve a possibilidade de treinar ali com o time, né? Porque o Capasso chegou no Vasco e uma semana depois, se eu não me engano, 10 dias depois, ele já estava estreando contra o Flamengo, e o Vasco no meio de ritmo de jogo, então não treinando muito bem, né? Treinando e se preparando apenas para os jogos, né? E não conseguindo estabelecer novas ideias de jogo. Então o Capasso agora teve um mês de treinamento, o Andrei também teve, o Jair, para se entender com o Andrei ali, também o Rodrigo, né? Que tende a ser o titular nesse início de temporada. Então são algumas coisas aí que, em função do calendário do Campeonato Carioca e junto com o calendário da Copa do Brasil, acabou dificultando nesse início de temporada, né? E calendário não vai ser problema para o Vasco daqui para frente, né? Porque o Vasco vai ser o único time que vai jogar o Campeonato Brasileiro junto com o Cuiabá sem ter nenhuma outra competição para disputar ao longo da temporada, né? Então, reclamar de calendário não vai ser mais desculpa, né? Além de o time já estar agora um pouco mais
entendido do esquema de jogo do Barbieri, né? Então, como eu ia falando, tem algumas peças que agora começam a encaixar nesse time. Eu acho que a gente tem peças muito interessantes. Eu acho que o PEC conseguiu subir de produção nessa temporada e hoje ele tem uma sombra que é o Orediano. A gente tem um banco, apesar de muita gente falar, pô, a gente tem um banco só de jovens, eu concordo, mas eu acho que a gente tem jovens muito diferentes, assim. Por exemplo, o Palmeiras, que jogou contra a Tombense ontem, entrou com um banco repleto de jovens, muito jogador jovem, entrou com o John como titular, daí entrou tinha o Giovani no banco, o Hendrick, que é um jogador de 16 anos como titular, o Vanderlan na lateral esquerda, são muitos jogadores jovens também. A grande base do Palmeiras hoje é a sua própria base, né? São jogadores ali de 20 anos, 21 anos, então eu acho que logo atrás do Palmeiras, nessa formação de talentos, o Vasco chega junto ali também. A gente tem hoje no banco um jogador como o Figueiredo, que apesar de criticado, eu acho que com o ritmo de jogo ele já se mostrou ser um jogador importante na temporada passada. Não à toa foi desejado por alguns clubes da Série A, né? Teve interesse do Cruzeiro, acho que do Santos, do Atlético Paranaense. Foram alguns times que chamaram, que desejaram o Figueiredo nesse início de temporada. A gente tem o Marlon Gomes no banco, que é um jogador da seleção sub-20, que já vem sendo observado por Milan, por jogadores lá da Inglaterra, por times da Inglaterra também. Então a gente tem um banco muito interessante, né? A gente tem o Barros, que começou a aparecer, tem o próprio Paulinho, além de jogadores que agregam o Miranda, né? O Miranda que agora ganhando um pouco mais de ritmo depois de um ano parado, se mostrou ser uma peça interessante também para compor elenco. Além de ter o Ivan, o Paulo Henrique, jogadores como esses que agregam muito, né? Por exemplo, hoje ali na lateral direito a gente não tem uma preocupação que foi a nossa preocupação ao longo do ano passado, né? A gente não sentia muita firmeza com o Léo Matos depois da contusão do Gabriel Dias. Nem com o Gabriel Dias a gente sentia tanta firmeza, né? E pela primeira vez, eu acho que em muitos anos a gente está muito bem servido ali na lateral direita, né? Então eu acho que a formação do elenco para essas 13 primeiras rodadas, eu acho que isso é muito importante a gente lembrar sempre, é que são só 13 rodadas com esse elenco, talvez 15 aí rodadas. E eu acho que nessas 15 rodadas iniciais, vamos colocar 15 ao invés de 13 aí pra gente arredondar ali com o jogador chegando e ganhando ritmo de jogo. Nessas 15 rodadas o Vasco, como eu já falei, vai ser o único time que não vai jogar outras competições ao longo dessa temporada, né? Eu estava até vendo aqui sobre a agenda do Flamengo essa semana, se o Jorge Jesus viesse, quantos jogos ele perderia. O Flamengo, se eu não me engano, em 1 mês e meio, 2 meses, vai fazer 15 jogos. A gente vai acabar fazendo a metade desses jogos. Por exemplo, a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro na estreia, Atlético Mineiro que jogou ontem. Jogou 2 dias antes, 66 horas, se eu não me engano, não são nem 72 horas, antes de enfrentar o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. Então a gente já vai enfrentar um time um pouco mais desgastado. Depois a gente pega um Palmeiras que vem de uma rodada logo de Libertadores no meio de semana da semana que vem. Um Palmeiras que perdeu na estreia da Libertadores, então deve jogar com o time titular contra o Cerro Porteño. Então são algumas coisas que pesam a favor do Vasco nesse início de temporada, né? Esse time que já mostrou que quando tem gás, quando tá em dia, né? A preparação física já mostrou ter muita intensidade. Então eu acho que isso para a Série A é muito importante, principalmente contra esses adversários nesse início de temporada aí para o Vasco. Depois a gente pega um Bahia que está disputando a Copa do Brasil, se eu não me engano, um dia antes. Na semana que a gente enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, eles têm a decisão contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil. Depois a gente pega um Fluminense que tá disputando a Libertadores também, né? Fluminense que, apesar de ter um bom time titular, não é um elenco tão completo assim como é um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro. Então eu acho que dá pra gente buscar alguns pontos aí nesse início de Campeonato Brasileiro. O time do Barbieri já se mostrou ser um time interessante. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre como eu acho que a gente não pode deixar aquele jogo contra o ABC, aquele jogo contra o Bangu, que a gente viu um Vasco muito desgastado pela sequência de jogos,
serem a base do que a gente acredita que o Vasco vai ser, porque eu acho que o Vasco vai ser mais do que apresentou nesses jogos, assim, eu acho que isso realmente foi um tropeço e que a gente tende a crescer ainda mais quanto a time, assim, se a gente for ver, tem jogador que chegou no Vasco há 40 dias, que está entrosando ainda com esse elenco, né? O Herediano começou a treinar um mês só, com um time para valer mesmo, com intensidade, que é o que procura sempre o Barbieri. Então acho que são coisas muito importantes, assim, o Barbieri que já apresentou boas ideias também, o Barbieri que tem como base o trabalho posicional, né, as jogadas posicionais ali com os jogadores, gosta dessa marcação-pressão na saída de bola, é um cara que entende muito de futebol. Assistindo a entrevista hoje dele, por exemplo, eu fiz até um tweet em que eu falava que acho curioso como muitos jornalistas não entendem sobre a análise de futebol, né? Sobre como funciona o posicionamento de jogadores, assim. E o Barbieri sempre exemplificando isso, assim. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, a gente já viu algumas variações táticas, assim. A gente já viu o Barbieri atacando com 4 jogadores na frente, 4 jogadores na construção. A gente já viu o Barbieri contendo um pouco mais contra o Flamengo, por exemplo, que ele jogava com 2 volantes de mais combate e com laterais um pouco mais fixos ali atrás, né, que não subissem tanto. A gente já viu também um Puma e um Piton muito avançado, que foi, por exemplo, o jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, que o Piton marca um gol, ele joga praticamente como um ponta esquerda ali, recuando o Alex Teixeira um pouco ali para essa construção das jogadas. Então são algumas variações táticas que a gente vai vendo o Vasco construir nesse início de temporada, e eu acho que isso é total mérito do Barbieri. Então eu acho que é um cara muito estudioso, que entende muito de futebol e que vai ser uma peça muito importante também para a construção e entendimento desse início de temporada do Vasco, porque a gente vai enfrentar um Atlético, não sabemos se misto, vamos enfrentar um Palmeiras, não sabemos se misto, mas eu acho que é um cara que é muito estudioso e aplicado e vai trazer boas ideias para esse início de Campeonato Brasileiro. E também eu acho que é importante a gente lembrar que isso tudo é só para essas primeiras rodadas, né? Porque a janela do meio do ano ela tende a ser muito mais forte. Eu acredito de verdade que o Vasco vá trazer peças de maior nome, de maior relevância e que cheguem para ser titulares, né? Sem sombra de dúvida ali nesse início, nessa metade de temporada ali para o resto do Campeonato Brasileiro, para jogar as últimas 20 rodadas ali talvez. Que é quando o Campeonato Brasileiro começa a pegar fogo também, né, que as outras competições chegam nessa parte de mata-mata, então muitos times já não estão disputando outras competições, então o Campeonato Brasileiro começa a ganhar um gás. Então eu acho que o Vasco vai ter grana para isso pela primeira vez, né, vai ter o outro aporte da 777, então imagina que se a gente contratou agora com 100 milhões de investimento 14 jogadores, a gente vai trazer umas 3 ou 4 peças na janela com outros 100 milhões, né? Então, acho que vão ser investimentos mais pontuais, assim, que o Brax já vem observando há um tempo e que eu acho que pode ser muito importante para o restante da competição. E a direção sabe disso, né? Quem assistiu a entrevista ali do Brax no canal do Atenção Vascaínos, a gente pôde ver que ele tem noção disso. O Brax ele tá observando, assim como na entrevista do Barbieri também, a gente vê que a equipe de futebol do Vasco, a direção, o Abel também, eles estão muito ligados em tudo que está acontecendo e eles sabem que agora eles têm condição para fazer investimento, mas que tem que existir um planejamento, e eu acho que esse planejamento tem sido seguido à risca, assim. É difícil acertar em todas as peças, mas se a gente for ver, a gente já acertou praticamente na nossa base da zaga ali. A gente tem uma zaga muito boa, temos 2 bons laterais, temos 2 bons goleiros, que eu acho que foi um acerto da direção, porque, cara, digamos que a gente tivesse trazido só o Ivan, e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Ivan se lesiona. Eu acho que todo mundo ia ficar um pouco receoso de jogar com o House o resto da temporada, né? Apesar de ser um jogador que já demonstrou ter segurança também quando foi exigido, eu acho que
É importante a gente ter um goleiro também de mais experiência e de mais calibre ali para sustentar isso, né? Eu acho que o House vai ganhar experiência ao longo do tempo, principalmente com esses goleiros, assim. Então acredito que essa janela de meio de ano vai ser muito importante para o Vasco, para as pretensões, para a competição também, mas essas 13 primeiras rodadas são importantes também, porque é um campeonato de pontos corridos, né? Todos os 3 pontos são importantes de cada rodada, mas eu acho que a gente chega preparado aí para conseguir se manter no meio de tabela até abrir essa janela para a gente poder sonhar um pouquinho mais alto. Eu acredito que a gente não vai sofrer de verdade. Eu acho que a gente chega aí nessa competição para beliscar uma vaga na Sul-Americana com certeza, mas quem sabe beliscar uma pré-Libertadores ali, porque, como eu já falei, as outras equipes disputam outras competições, e se a gente for olhar, se a gente for ter como base, que a gente tem julgado muito o Vasco pelo campeonato estadual que fez, pela eliminação da Copa do Brasil, a gente pode ver que outras equipes têm sofrido também, né? O São Paulo não avançou diante do Água Santa, o Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ipiranga e foi eliminado do estadual pelo próprio Água Santa. O Corinthians perdeu agora de 2-0 do Remo, um time da terceira divisão. E também foi eliminado pelo Ituano, né? O Ituano que a gente venceu lá, a Batalha de Itu. A gente conhece bem esse time. E o Corinthians, que é um time que tem Renato Augusto, Roger Guedes e tudo mais, Yuri Alberto, acabou caindo ali pro Ituano. O próprio Inter, foi eliminado pelo Caxias, não conseguiu vencer o Caxias em nenhum dos jogos ali na semifinal do Gaúcho. E o Grêmio, que na final acabou ganhando com um gol de pênalti do Soares, né? Empatou o jogo da ida. O jogo da volta acabou sofrendo ali, né? Conseguiu um pênalti, marcou um gol no final que foi anulado, mas contra o Caxias, que é um time da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente, além do Bahia também, que não se classificou nem para a segunda fase da Copa do Nordeste, a gente vê então aí muitas equipes do Campeonato Brasileiro ainda se encontrando, né? O próprio Atlético Mineiro sofreu para ganhar do Brasil de Pelotas, um time fraquíssimo, com um goleiro, se eu não me engano, estava aposentado, acabou de voltar. O próprio Cruzeiro, né, que se reforçou com algumas peças, mas não tem trazido segurança. Então acho que esse desespero da nossa torcida é pela ansiedade de a gente ver o time forte. E é óbvio que todos nós queremos ver um Vasco competitivo, um Vasco vencedor, mas eu acho que a gente não pode esquecer que é um projeto a médio prazo. Eu acho que para o que o Vasco busca nessa temporada, a gente caminha a passos bem interessantes para buscar isso. Acho que a gente tem peças interessantes. Como eu falei, eu acho que tem alguns jogadores que... tem alguns times, aliás, que vão disputar com a gente que não passam segurança nenhuma. Eu citei aí os grandes, né? Mas, por exemplo, eu poderia citar o Cuiabá, que caiu da Copa do Brasil para o São Raimundo e que não é um time que passa segurança nenhuma. Por exemplo, o atacante titular deles é o Daverson, que não... Cara, desculpa, o Daverson hoje não seria titular no Vasco. Talvez o Daverson não seria nem reserva do Vasco. É um jogador que já decidiu em momentos importantes, mas a gente sabe que é um jogador muito polêmico, que causa muita coisa, é expulso a cada 2 jogos, então é um jogador que não agrega tanto para o elenco e para o coletivo, né? O Goiás é um time, eu acredito que seja fraco, e tem outras equipes, o próprio Curitiba, né? Por exemplo, o time titular do Curitiba hoje tem Bruno Gomes. Será que o Bruno Gomes seria titular no Vasco hoje em dia? O grande destaque deles é o Aleph Manga, que apesar de eu achar que é um bom jogador, a gente tem um Alex Teixeira ali hoje pela ponta também, que entrega muito bem. Eu acho que é um jogador de mais calibre, mais preparado para jogar uma Série A. Então são alguns times aí, eu poderia citar aqui pelo menos 10 times que eu acredito que a gente esteja no mesmo patamar, ou me arrisco a dizer num patamarzinho acima, assim, talvez não um patamar, não vou usar essa palavra, um nívelzinho a mais, assim. Então eu acho que a expectativa para essa temporada é uma temporada tranquila, que a gente não vai sofrer. Eu acho que a gente vai acabar sofrendo pela expectativa que a gente colocou em cima de tudo isso. Eu acho que sempre foi dito que era um projeto a médio prazo,
mas a gente queria resultados a curto prazo em função de a gente ver um time dando resultado logo no início, né? O Barbieri conseguiu apresentar bons jogos logo no início e isso fez com que a nossa expectativa subisse bastante, assim. E eu acho que esse pode ter sido um problema, mas que a gente já teve esse ajuste de expectativa e a gente chega pronto para essa temporada. De verdade, eu acho que dá para beliscar uns pontos lá em Minas contra o Atlético, em função do desgaste deles, eles estão vivendo um caos com o técnico também. Eu acho que contra o Palmeiras é um jogo difícil, o Vasco está tentando levar para o Maracanã, já entrou na justiça aí contra o próprio Flamengo, para a gente conseguir levar para o Maracanã, mas eu acho que tem uma possibilidade de a gente conseguir buscar a vitória sim, porque o Palmeiras deve entrar com um time, talvez não misto, né, porque conseguiu garantir praticamente a classificação contra a Tombense, mas o Palmeiras vem muito desfalcado, né, tá sem Rafael Veiga, tá sem Piquerez, tá sem o Rony, são muitos desfalques aí no Palmeiras, então a gente jogando em casa, eu acho que dá para competir sim. Depois a gente enfrenta um Bahia, que eu acho que é obrigação a gente pontuar dentro de casa. Com todo respeito ao Bahia, eu acho que a montagem do nosso elenco é mais interessante que a deles. Apesar de eles começarem a entrosar ali, tem algumas peças interessantes. Eu gosto muito do Biel, acho que o Juan Chaves, que é o lateral, é um ótimo jogador. Tem um bom centroavante que é o Everaldo, mas eu acho que dá pra gente buscar esses pontos. Depois é clássico, daí a gente pega o Curitiba. Eu acho que a gente tem um time interessante. Se a gente for ver a nossa base, a gente tem um Léo Jardim, que é um goleiro que, apesar de muito questionado, é um bom goleiro. Na zaga a gente tem o Léo, que está fazendo um bom início de temporada. A gente tem o Capasso, que já se mostrou ser um zagueiro firme. E agora eles começam a entrosar depois de um mês de treinamento. Nas laterais a gente tem o Puma e o Piton, que são duas peças interessantíssimas para a construção de jogada do Vasco. E também tem surpreendido nessa parte defensiva também, né? O Puma foi o jogador que mais desarmou no Campeonato Carioca, além de ter uma taxa, os dois jogadores, de muito alta de acerto em cruzamento, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, é um time muito frágil na bola aérea. E a gente com o Pedro Raul ali na área, o Alex Teixeira, que sempre aparece como uma peça interessante, eu acho que pode ser interessante, uma jogada interessante, né, pra gente buscar contra o Atlético Mineiro, né, mas tô falando isso só para citar a taxa alta de acerto aí que esses dois laterais têm, né, o Piton e o Puma. Na volância a gente tem o Rodrigo, que tá muito bem, tá firme, mas a gente tem no banco também o Marlon Gomes, eu acho que a gente não pode esquecer disso. E a gente tem o Andrei, que apesar de criticado aí nesse início de temporada, é um jogador diferente. Eu acho que ninguém vai para o Chelsea com 18 anos e o Chelsea insiste na permanência desse jogador se você não for muito bom. Ainda mais o investimento que o Chelsea fez. Contratou o Andrei e contratou o Enzo Fernandes. Então eles querem uma reformulação para essa volância e contam com o Andrei para isso. Então eu acho que o Andrei é um jogador muito importante, vai ser importante nesse início de temporada. O Jair, espero que cresça um pouco mais de rendimento. Eu acho que ele não conseguiu entregar ainda o que ele é capaz. Talvez agora com esse mês aí que o Vasco ficou sem jogar pode ser interessante. Eu sentia que a forma física dele não estava 100%, né? Se a gente comparar com a época do Atlético Mineiro. Então eu espero ver um Jair um pouco diferente. E espero que role uma lei do ex aí contra o Atlético, né? Nas pontas a gente tem um Peck subindo de produção, né? O Peck que a galera fala que é rato de carioca e tudo mais, que ele joga muito bem, o carioca, leão de carioca, não rato, né? Mas eu acho que o Peck é um jogador que tem crescido o nível e tem sido uma peça muito importante para o esquema do Barbieri. Um jogador que contribui na marcação, que tem velocidade e ele tem conseguido construir algumas jogadas esse ano. Mas no banco a gente tem o Orediano também, que é uma peça muito importante e que tem um estilo de jogo completamente diferente do Peck, né? Um jogador que joga um pouco mais aberto que o Peck, que tem a característica da batida também, que leva muito bem para o fundo para cruzar, mas também não marca muito bem e não tem tanta velocidade quanto o Peck. Então, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, talvez o Peck seja a melhor opção mesmo, né? E na outra ponta, a gente tem o Alex Teixeira, que cresceu de rendimento esse ano. Para mim é o grande nome ao lado do Léo ali, do zagueiro Léo, nesse início de temporada do Vasco. Acho que o Alex Teixeira tende só a agregar.
é um jogador diferente e que tem feito uma função que a gente estava falando ali de padrões táticos e tudo mais, de o jogador não respeitar, de trabalhar numa função e não respeitar a posição de origem, porque eu acho que ele tem jogado quase como um segundo atacante, e essa combinação com o Pedro Raul tende a melhorar. Inclusive o Alex Teixeira deu uma entrevista em relação a isso esses dias, falando do Pedro Raul, que o entrosamento deles tem melhorado. Eu acho que são peças que se complementam ali no ataque, né? Saiu um gol assim contra o Flamengo, a gente já viu outros gols ali dessa dupla. Opa, deu uma desfocada aqui. A gente já viu outros gols aí dessa dupla que eu acho que são características de entrosamento aí. Então, eu acho que a expectativa é essa. Eu acho que a gente vai jogar um Campeonato Brasileiro tranquilo pela primeira vez. Acho que dá para beliscar uma competição sul-americana com toda certeza, mas eu acho que a gente busca também uma pré-Libertadores talvez, dependendo até do calendário dos outros times. Eu acho que dá para a gente brigar por um 8º lugar, um 7º lugar ali, dependendo das peças que virão no meio de temporada, que eu acredito que vão agregar muito, né? Então acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Eu sei que as últimas semanas foram de muito medo, assim, mas se a gente for ver a nossa última apresentação, a gente jogou melhor que o Flamengo. Apesar da eliminação, acho que o que ficou foi a imagem do jogo contra o ABC e contra o Atlético, agora recentemente, né? Mas, por exemplo, contra o Flamengo, que é um time extremamente competitivo, a gente jogou melhor que eles o segundo jogo. A gente acabou perdendo por 2 falhas ali, eu acho que o cansaço pesou bastante, mas eu acho que a gente é um time que chega competitivo para essa temporada. Pela primeira vez em muitos anos o Vasco chega competitivo e a gente tem uma segurança financeira por trás disso. A gente tem uma estrutura. A gente hoje é um clube que paga salário em dia, que vai melhorando a cada mês a estrutura do CT. A gente é um time que tem capacidade de investimento. Se a gente for ver, se a gente realmente for investir mais 100 milhões nessa segunda janela, o Vasco vai bater 200 milhões de investimento e eu duvido que algum clube bata isso esse ano. Então acho que isso também é muito importante a gente salientar. Assim, nas outras temporadas a gente via um Vasco e quando estava beirando o rebaixamento não tinha o que fazer. Tinha que acreditar em um Leandro Castan da vida, acreditar nas peças que a gente tinha e provavelmente a gente iria cair. Hoje em dia a gente tem uma estrutura por trás, a gente tem um aporte financeiro, a gente tem reservas provavelmente. Eu acho que a administração do Vasco tem sido muito bem conduzida para se preparar para qualquer tipo de situação, né? Eu acho que essa é uma característica positiva de ser agora um clube privado, digamos assim, não associativo, né? Então as expectativas são boas. Eu acho que dá para beliscar ali um 8º, 9º, 10º lugar. Acima disso eu acho que é um pouco acima das expectativas, eu acho que me surpreenderia. E abaixo disso eu acho que é um pouco difícil. Eu acho que a gente vai conseguir garantir pelo menos uma Sul-Americana para no ano que vem, com outro investimento, a gente começar a ter sonhos um pouco mais altos. Mas eu acho que a promessa desse ano é um projeto a médio prazo. Então a promessa é não sofrer. Então eu acho que o Vasco não vai sofrer e essa é a expectativa que eu tenho. Eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal. Vou tentar trazer mais conteúdos de conversa aqui, talvez uma live para a gente poder comentar os comentários, o chat, né, que forem surgindo. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Deixa o teu like aqui, compartilha esse vídeo. Tamo junto, vamos chegar aí aos 10 mil inscritos. Meu palpite é 2-0 Vasco contra o Galo. Sei que eu posso estar me iludindo, mas eu acredito muito no potencial desse time e na situação dos dois clubes nesse momento. Então, como eu falei, se inscreve aí no canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Deixa teu like aqui embaixo. Tamo junto e ao Vasco tudo. Saudações vascaínas.